Fala galera, estamos começando mais um vídeo e dessa vez estamos começando aqui a nossa viagem pelo Chile. Mais especificamente estamos ficando em Santiago e nesse vídeo eu vou trazer as principais dicas para você vir para cá. Então vamos passar por todas as situações possíveis, desde passeios até roupa de neve, os principais passeios que tem para neve e por aí vai. Então fica de olho e acompanha aí para você ficar bem por dentro e poder vir sabendo de tudo. Demorou? Bora! Chegando agora em terras chilenas, né? É importante você saber que é proibido entrar qualquer tipo de alimento animal ou vegetal vindo do Brasil, né? E para isso você precisa preencher a declaração juramentada que eles pedem. Dá para você fazer pelo site, eu vou deixar o site aqui. Ou então pode fazer aqui com o QR Code, que é tudo online, na verdade. Isso vale para alimentos in natura, né? Que não vem dentro de embalagem plástica e tal, que é industrializado, que já vem lacrado, eu acho que você pode trazer. Então, por exemplo, se você toma um whey protein, por exemplo, alguma coisa assim, tiver lacrado, imagino que você possa trazer sim. Aproveitando, logo que a gente sai do avião, né, antes de pegar a nossa bagagem, a gente pega aqui uma fila do PDI, que é o controle migratório, né, e aí a gente vai pegar uma tarjeta, né, um papelzinho, que a gente tem que manter esse papelzinho até o final da viagem, que é bem importante, eles vão te pedir depois. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa tarjeta única migratória e esse papel você não pode perder por nada, então guarda muito bem junto com o seu passaporte, junto com seus documentos, não esqueça disso. E aí agora uma coisa importante, quando você sai aqui da imigração, você pega a sua mala, né? E aí tem os táxis oficiais aqui, ó. Então é importante você pegar, se você for querer pegar um transfer pro seu endereço, né? Saindo do aeroporto, tem como você ir de ônibus, tem como você pegar o ônibus até um ponto que você pega o metrô, e também tem como pegar o Uber, só que o Uber não chega direto na entrada aqui do aeroporto, você teria que ir até o estacionamento. O mais recomendado, se você está com 2 pessoas ou mais, é pegar os táxis oficiais, que não é muito barato, tá? Não é legal você esperar sair daqui e ver a galera que está oferecendo táxi lá fora, porque muitos deles são um golpe, né? Tipo, fecha um valor na hora e depois ele acaba cobrando mais caro. Aqui não, aqui a gente já fechou, já tem um papelzinho aqui, ó, com o endereço e o valor fechado. Então a gente vai lá, já procura o motorista e ele leva a gente até o nosso endereço. Dando continuidade às nossas dicas, né? Agora já aqui em solo chileno, estamos em Santiago, aqui nas ruas já. A gente vai agora sacar dinheiro. A gente está usando o cartão da Wise, um cartão internacional. Ele dá direito a 2 saques de até R$ 1.400 somados, sem taxa. Fora isso tem a taxa do ATM, né? Do caixa eletrônico. É uma taxa do próprio banco. No caso da Wise a gente consegue sacar no caixa do Santander. Ó, então vou fazer um saque de 200 mil pesos, que é o máximo. E ele vai me cobrar 8.500 pesos chilenos. Isso é uma taxa do próprio Santander. Bom, então fiz o saque ali no Santander, né, usando a conta da Wise. Ele dá a opção de sacar até 200 mil pesos. Não vi direito se dava para sacar mais do que isso, mas já é um valor considerável. Ficou mais ou menos o valor que eu posso sacar da Wise, de graça, né, sem taxa. Então saquei já o máximo que eu podia. A conta da Wise, né, ela é uma conta que você pode ter tipo uma carteira de várias moedas diferentes, né, dólar, peso chileno, enfim, euro, todo tipo de moeda que tiver. Inclusive, se você ainda não tem uma conta Wise e pretende viajar para o exterior, para qualquer país que seja, né, Europa, Estados Unidos, Chile e tudo mais, eu tenho um link, vou deixar na descrição do vídeo, para você poder criar a sua conta e poder ter taxa zero até R$ 3.000. Então, se você colocar R$ 3.000 na sua conta, a Wise não vai te cobrar taxa. Já é uma conta que tem taxa baixa, né, comparada com qualquer tipo de casa de câmbio e tudo mais, mas tem esse link que vai te isentar de qualquer taxa nessa primeira transação aí, para você poder não gastar a mais por isso, né. Depois, cada dinheiro que eu vou colocando, aí sim ele cobra uma taxa de serviço e de IOF. Bom, então as opções que a gente tem em relação a dinheiro aqui no Chile, né, são trazer o cartão internacional, no caso eu indico a Wise, e como um segundo backup ali, né, para você poder utilizar caso a Wise não funcione, traga o cartão da Nomad também. A da Nomad é só em dólar, o da Wise é em várias moedas que você quiser, né, no caso a gente consegue colocar direto pesos chilenos. E a dica principal é você fazer essa transação com bastante tempo antes, porque depois de você fazer essa primeira transação, a Wise ela te envia um cartão físico, e aí você tem um cartão físico para poder trazer e poder utilizar caso o seu cartão digital, né, no celular não funcione.
Mas por enquanto, até agora, o digital funcionou bem. Ou então, se você pretende trazer dinheiro em espécie para trocar aqui direto nas casas de câmbio, a dica é a rua Pedro de Valdívia. Lá tem várias casas de câmbio que costumam ser boas de fazer negócio. É sempre bom ter um pouquinho de dinheiro para poder pagar serviço, para você poder pagar o metrô. Então fica aí o saque do Santander, ou você traz em espécie e troca nas casas de câmbio. E para saque de dinheiro, além das casas de câmbio, né, como eu já comentei, tem também a opção da Western Union, que é um banco, né, internacional, que você consegue abrir sua conta lá e você manda dinheiro direto para eles e você saca na agência da Western Union. Só que a diferença é, você não consegue mandar em peso chileno, ele já faz a conversão também com taxa. Então você tem que fazer um Pix com reais, ele vai converter para peso chileno, você saca na agência. Vamos agora às dicas de transporte. Aqui no Chile você consegue se locomover de ônibus, de metrô, de Uber, de um outro aplicativo também, que é como se fosse um Uber, que chama Didi. E também você pode contratar passeios, né, com agências e tudo mais, transfers. Se tratando de Uber, pelo que eu vi, é um preço aceitável, então não é muito diferente do preço que a gente paga no Brasil. Então dá pra usar legal. A diferença é que o Uber aqui não é regularizado, então tem lugares que ele não vai acessar, né? Mas muita gente que vem pra cá utiliza Uber sem problemas. O metrô é bem barato também. Se a gente for pegar algum passeio com agência e tudo mais, vai ser sempre acima de R$100 por pessoa. Então, às vezes, não vale a pena para fazer um rolê que você pode fazer a pé, por exemplo. E quando eu falo de passeio de agência, né, é quando faz city tour, que vai pelo centro ali e tudo mais. Então, vale a pena pegar o metrô, que vai ficar menos de R$10 por pessoa para poder se locomover aí pela cidade toda. Esse aqui é o símbolo do metrô do Chile, ó, esses 3 quadradinhos vermelhos aqui e o nome da estação embaixo. A entrada tá logo ali. Então viemos aqui na estação, a gente comprou nossa tarjeta BIP, que é o cartãozinho de transporte aqui. Esse cartão aqui, ó, ele funciona tanto para metrô quanto para ônibus. A gente fez direto no caixa aqui, mas também tem os digitais ali que você pode fazer pagando com cartão ou então com dinheiro mesmo, autoatendimento, né? O cartãozinho custou 360 pesos e cada passagem custa mais ou menos 840. Esse cartão funciona para mais de uma pessoa, então você pode ter um cartão só e usar para todo mundo. Então não precisa ter um cartão para cada um. O horário de pico aqui do metrô é das 7 às 9 da manhã e depois das 18 às 8 da noite. E também falando nisso, é sempre importante você se ligar com seus pertences, né? Não deixar, por exemplo, agora que eu tô aqui com a mochila para as costas, tenta botar para frente, ficar de olho nos seus bolsos, não deixar nada muito fácil no bolso. Aparentemente aqui o Santiago não é um lugar perigoso, porém tem bastante furto. Não dá nenhum tipo de facilidade aí para quem for te furtar, que você vai poder ter uma viagem mais tranquila. No geral, o metrô daqui é bem parecido com o metrô de São Paulo, então quem já foi na capital de São Paulo ali e já andou de metrô vai ser mais familiarizado, o mapa é parecido e tudo mais, então não tem erro. Essa aqui? Bom, então agora a gente está aqui no horário de pico, ó, do metrô. Tem bastante gente, são 8h30 mais ou menos. O horário de funcionamento aqui do metrô, ele é das 6 da manhã às 11 da noite. De domingo, das 8 às 11, de sábado, das 6h30 às 11. Os preços, eles variam, né? No horário de pico é um valor, no horário que não é de pico, né? Durante o dia todo é um outro valor e antes do horário de pico é um outro valor. E é assim que fica o trem no horário de pico. Por enquanto, parece tudo bem seguro, assim, tem guarda olhando, né, e tal. O que pega é quando você tá nessa muvuca aqui, né? Ou entrando ou saindo, que alguém pode furtar, colocar a mão no seu bolso, pegar alguma coisa sua. Próxima estación, Parque Bustamante. Descemos aqui então na estação, tranquilo, nenhuma situação. O pessoal, todo mundo trabalhador, né? Todo mundo de mochila nas costas, ninguém aparentando ter medo. É realmente igual o metrô de São Paulo, assim. Acho que até um pouco mais seguro. Achei ok, principalmente porque a gente tá no horário de pico, né? Então fica essa dica aí. Só se cuidar que tá tranquilo. Agora então sobre alimentação, né, para como você vai poder comer aqui no Chile, em Santiago. Dizem muito por aí, né, e realmente que a alimentação aqui é muito caro, né, em restaurantes e tudo mais. Porém tem muitos restaurantes que tem a opção de menu do dia, que é um combo ali por um valor que geralmente fica bem menos de 10 mil pesos, ou até 10 mil pesos. 10 mil pesos dá uns 60 reais. Então tem essa dica aí, sempre procure restaurantes com menu do dia, se você quiser não gastar muito. E também tem bastante comida de rua, então pelos pontos mais interessantes aí da cidade de Santiago,
vai ter sempre uma barraquinha, um lugar para você poder comer comida de rua. Outra questão é que a água aqui no Chile não é muito boa, né? Então, para você beber água, você vai sofrer um pouquinho. Então, tem que comprar, geralmente, a água da marca Beneditino. Essa é mais uma dica. Já passa no mercado sempre que puder e quando chegar, para comprar essa água e poder ficar abastecido aí na sua estadia. E em relação à comida, os aplicativos que a gente pode indicar aqui é esse aplicativo Mesa, que ele vai mostrar alguns restaurantes com descontos dentro do aplicativo, e também esse Pedidos Ya. O Pedidos Ya é como se fosse o nosso iFood no Brasil, né? Tem vários estabelecimentos que a gente passou de comida que tem uma plaquinha que é atendido pelo Pedidos Ya. Ele é como se fosse um iFood mesmo. Aí ele vai mostrar restaurantes, mercado, tudo mais. Ó, vende até gás, chocolate, cervejas e tal. E o aplicativo Mesa, ó, ele mostra os lugares que tem próximo da gente com desconto, ó. Então ele vai mostrar os descontos aqui, quanto tá dando de desconto e tudo mais. Aí a gente clica em algum, ele vai mostrar o nome do restaurante e a gente pode usar. Ó, essas dicas não é todo mundo que dá, hein? Eu não vi por aí pela internet tão fácil. E eu acho que vale o like aí, né? Se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, faça isso agora, por favor. Que vai me ajudar bastante a continuar criando conteúdo e manter o projeto vivo. E agora, baseado na minha opinião e também nas pesquisas que eu fiz, quais são os melhores bairros para você poder se hospedar? A região que a galera mais visita, né, é a região de Providência. Então ali tem bastante hotel. E também você vai encontrar bastante Airbnb. E justamente por conta disso, é um lugar bem legal para você poder ficar, porque tem muita coisa para você fazer, atividades para você vivenciar à noite, né? Bastante bares, restaurantes, tem os próprios mercados, tem o Mercado Tobalaba, o próprio shopping Costaneira e tudo mais. Então esse é um bom lugar, porque daí você também consegue fazer rolê à noite, né? A pé e tudo mais. E aí, já que eu citei o Mercado Tobalaba, ele é próximo de Providência, né? Não é exatamente ali. E ele fica na região de Las Condes. Segue a mesma ideia de ter bastante entretenimento ali para você poder fazer de noite. Também poder sair a pé, né? Pegar metrô e tudo mais. E aí também uma terceira opção é a região de Lastarria e Bela Vista. Tudo meio central ali, né? A gente consegue acessar tudo com um metrô bem movimentado, né? Durante a semana, em horários de pico, galera que vai trabalhar e tudo mais. Todo mundo meio que passa por ali. Então é um bom lugar também para você buscar sua hospedagem. E aí um lugar que bastante gente indica, mas com algumas ressalvas, é o centro. Por que ressalvas, né? O centro ele é bem legal, os principais passeios que você vai fazer pela cidade está ali, né? Então vários pontos históricos, tem também bastante coisa para você visitar em relação a restaurantes, bares e tal. Mas durante a noite fica um pouco mais vazio, um pouco mais deserto, e aí acaba que a segurança não é tão legal. Mas também não é nada para você ficar muito aterrorizado. Muita gente indica o centro para você poder ficar lá por ser um ponto estratégico mesmo da cidade, mas tem essas questões de você não poder sair muito à noite, né? Ou então ter que tomar muito cuidado. E aí, por último, o bairro que a gente escolheu. A gente também pesquisou bastante e entendeu que existia também uma opção do bairro Itália, né, que é essa região que a gente está aqui, mais especificamente uma região chamada Ñuñoa, que se escreve Nunoa, né, com tio no N. E por que a gente escolheu aqui, né? A gente pesquisou todos esses outros bairros que eu comentei, mas a gente não estava encontrando Airbnb num preço ok ou hotel. E a gente encontrou essa alternativa que eu achei bem legal, tô gostando bastante, inclusive. É muito próximo do metrô, você consegue fazer tudo a pé aqui. Tem bastante opção de restaurante, de mercadinho, né, para você poder fazer compra. Particularmente, né, eu recomendo bastante essa região, porque foi a região que a gente escolheu. E até então, maravilha, tem banco aqui próximo, conveniência. E uma outra coisa também que existe aqui nesse bairro é a Avenida Itália, que é uma avenida cheia de galerias e restaurantes. Então você consegue ir a pé até lá. E tem mais de 1 quilômetro aí só de entretenimento aí pra você poder fazer. Eu particularmente gostei bastante. E se eu pudesse voltar, voltaria pra cá também. É menos caótico, né, relacionado à Providência e centro. Você se sente um pouco mais no bairro, mas ainda assim é movimentado, tem avenidas e tudo mais. E aí então, se você já definiu o bairro que você vai ficar, baseado nessas dicas, você tem que escolher se você vai ficar em hotel ou Airbnb. No nosso caso, para a época que a gente escolheu vir, tava bem caro o hotel. A gente ia ficar praticamente 15 dias, né, 14 dias aí. Para todos esses dias, o hotel tava dando acima de 7 mil reais, todos. A gente não achou nenhum mais barato do que isso. Então era de 7 a 10, 12, depende do hotel. Particularmente eu não encontrei hotel mais barato, pode ser que exista, mas dentro dessas regiões que eu comentei, não encontrei. Por isso a gente partiu para os Airbnb, foi uma questão de escolha mesmo, né, baseado no que a gente gostaria. E ficou metade do preço do hotel. Basicamente para esses 15 dias a gente pagou aí em torno de R$ 3.600. E no fim esse aqui foi o Airbnb que a gente escolheu. É basicamente um quarto, o banheiro ali dentro com um closet e uma cozinha para cá. E no próximo vídeo vai ter um tour aqui pela casa que a gente escolheu.
Então continua assistindo aí que vai ter bastante conteúdo daqui pra frente e eu conto com a sua audiência. E se você achar que tá sendo válido esse conteúdo, manda um comentário aí, uma dúvida que você tiver, que eu vou ter prazer em te responder. E aí agora, é importante você já vir pra cá pensando muito bem o seu roteiro, porque geralmente a galera que vem pra cá fica pouco tempo, né, de 5 a 7 dias, às vezes até 4. Então na hora de você montar o seu roteiro, é bom você considerar essas regiões que eu falei, até mesmo para você se hospedar. Tudo isso dá para você fazer a pé, tá? Você pega o metrô, chega nos lugares e caminha mesmo, não tem problema nenhum. Ali em Bela Vista, né, tem o Pátio Bela Vista, é tipo um shoppingzinho só de restaurantes. Ali na região também já tem ruas com restaurantes, galerias, as lojas de roupa de neve ficam por ali também. E além disso, como eu comentei, tem também a área do centro, né, que tem bastante rolê histórico para você fazer, conhecer alguns prédios que tem muita ligação com a história do Chile, e tudo isso também dá para você fazer a pé. Eu te indico a incluir todas essas opções no seu roteiro. Além, né, saindo um pouco de Santiago, incluir aí uma viagem para visitar Valparaíso e Vina del Mar, que é bem legal de conhecer, é uma cidade diferente de Santiago, por ser praia e também por ser muito morro, então tem bastante ladeira, bastante arte urbana, né, as ruas estão todas pintadas, somando também aí aos passeios de neve, né, para você subir a cordilheira, que pra mim é o que mais chama atenção, aí, o que te deixa mais boquiaberto e surpreso, você se sente realmente que valeu muito a viagem, o investimento que você está fazendo, que não é tão barato. E aí, em relação ao roteiro, é importante que você mantenha seu roteiro um pouco em aberto, com opções de dias para você poder alterar. Tirar um passeio de um dia, passar para o outro, porque algumas coisas podem acontecer, né? Existem algumas variáveis aí, principalmente em relação ao tempo. Como a gente está num lugar que é bem frio, dependendo da época que você tiver, pode ser que um dia que você acorde, que estava previsto para você ir para algum parque de neve, esse dia amanheça com chuva ou então com o tempo fechado. E aí, nesse caso, pode ser que as estradas fechem. E aí você não pode acessar de qualquer maneira. Mesmo que a estrada esteja aberta, você não vai querer arriscar o seu dia para passar um dia com tempo feio, ou então passar um perrengue ali, né, em relação à neve, a gelo e tudo mais. Então é bem importante você montar um roteiro que seja meio que possível você trocar aí as datas. No nosso caso, a gente fez isso e foi útil. E seguindo essa lógica, é importante você colocar os passeios de neve logo no começo da sua viagem. Justamente porque, se caso acontecer alguma coisa que você precisar remarcar, você ainda tem tempo para poder colocar esse passeio mais pro final. E aí você deixa passeios meio que coringa aí para poder incluir no lugar, sabe? Isso considerando se você estiver fazendo o passeio sozinho, né, sem agência. Com a agência, você vai ter que entrar em contato com a sua agência e solicitar essa remarcação e ver como é que vai ser que a agência vai lidar nesse caso. E uma coisa que eu indico também na hora de montar o roteiro é você utilizar uma funcionalidade do Maps, do Google, que se chama My Maps. Ele é um mapa do próprio Google Maps, tá? É um serviço do Google. Você consegue definir pontos que você quer visitar e aí separar em categorias. Então, você pesquisa por My Maps aqui no Google, ele vai abrir essa primeira aba aqui, ó. E aí você começa aqui, ó, que em português já tá começar. E ele vai abrir as opções de mapas. Você pode criar um novo mapa, né? Vamos supor que eu criei aqui, mas já temos o criado aqui nosso de Santiago. Então eu clico aqui para abrir o meu. E aqui ele já abre o Maps como a gente conhece. E ó, veja só, tem vários pontos que eu criei. Esses pontos foram todos definidos por mim, baseado nas nossas pesquisas e tal. Aí ó, a gente pode dar um zoom aqui. Por região definida. Então ó, o nosso bairro tá aqui, ó, onde a gente está hospedado. Aí por aqui, mais para cima aqui, né, no Lastarria, tem todas essas opções aqui de passeio. Mais para Providência também tem aqui. Depois que você define no mapa aqui o que você quer, você escolhe os ícones e as cores do jeito que você preferir. E aí separa tudo por categoria, ó. Então no nosso caso a gente definiu o que daria para fazer caminhando, o que é de comida, o que é cafeteria, o que é atração, compras e por aí vai. Então isso é uma maneira muito legal de você poder montar o seu roteiro e visualizar ele para saber o que você vai fazer junto com o que, né? E aí, pelo Maps do celular, você consegue acessar também, ó. Eu vou em salvos, desço lá embaixo, no mapas. E aí ele abre todos os meus mapas aqui, ó. Santiago, tudo que eu salvei tá aqui. Eu não recomendo você tentar criar por aqui, porque ele não dá certo. Então é só realmente para você poder visualizar seu mapa e entender melhor. Aí dá para ver a legenda aqui, ó, definido por categoria. Santiago tem bastante coisa para você fazer aqui na cidade já. Então, como eu citei aí, os bairros para você visitar e tal. Algumas agências, eles vendem passeios para isso, né? Então, são city tours
e tour guiado. Na minha opinião, esses passeios só valem por conta do guia, que ele vai te passar a informação sem você ter que pesquisar e procurar saber. Porém, é um valor considerável, geralmente é uns R$200 por pessoa cada passeio. Eu, no meu caso, prefiro fazer por conta, porque todos esses lugares você consegue fazer andando. Então, ainda nessa situação em relação a escolher a agência ou não, existe a opção de você alugar carro. O aluguel de carro, ele só vale caso você queira fazer esses passeios para fora de Santiago. Dentro de Santiago, você consegue se locomover tranquilamente de metrô e a pé. Eu não indicaria carro para a cidade de Santiago. Porém, para você ter mais liberdade na hora de fazer os passeios fora de Santiago, como os parques de neve e Valparaíso e Vina del Mar, eu indico realmente, se você tem esse estilo de viajar por conta própria, sem depender de agência, alugar um carro. Não precisa ser um carro muito especial, pode ser um carro mediano ali, mas nesse caso você tem que estar ciente também que você vai ter que subir sozinho a montanha, né, no caso das Cordilheiras dos Andes. Tem que ser um tipo de passeio que você goste de fazer. Então é uma escolha realmente de estilo de passeio que você prefere. E também uma questão bem importante em relação a subir de carro as cordilheiras são as correntes de neve, né? As famosas cadenas, né? Que é em espanhol. Isso é definido pela organização ali da estrada, né? Pela polícia. E isso vai estar descrito no começo da estrada, se você vai precisar dessas cadenas ou não. Então saiba que se você escolher subir de carro, você vai muito provavelmente vai ter que ter esse porte de cadenas, vai ter que alugar isso, que já é um custo a mais. E também, dependendo, se você não quiser arriscar instalar as correntes, você vai ter que pagar para alguém instalar, que também não é tão barato. E aí então, né, considerando isso, a gente começa a pensar aí nos passeios de neve. Então existem os passeios para esses parques de neve com agência, e você fica meio que dependendo do horário deles. Tanto em relação a sair de casa, que você vai ter que sair no horário da agência, que geralmente é bem cedo, quanto em relação ao percurso que vai ser feito, né? Tem algumas paradas, né, antes, não é muito, mas você perde um tempinho aí. Você acaba acordando bem cedo para sair de passeio, mas não chega tão cedo assim no parque. E também a mesma coisa na hora de voltar embora. Você vai ter que voltar embora no horário da agência. Se sua agência for uma agência mais legal, ela vai embora do parque no horário que o parque fechar. Mas existem agências que vão embora mais cedo, justamente para tentar chegar cedo aqui em Santiago. Essas são as questões em relação ao passeio de neve. Em relação agora às roupas de neve, né? Todo passeio que você pegar com a agência que for para subir a montanha, né? Eles vão parar necessariamente numa loja de aluguel de roupa. Nessas lojas, geralmente é muito cheio, né? Porque tá todo mundo saindo pro passeio, passando lá ao mesmo tempo. E também às vezes vai ficar muito mais caro. Chega a ser aí 150, 200 reais o kit todo, né? De roupa. A dica que eu dou, na verdade, se você tiver condições, passe antes nas lojas menos populares, né, que os passeios não passam. Tem algumas opções de lojas que fica mais ou menos uns 60 reais o kit. É menos da metade do preço que você pagaria numa loja que passa geralmente nos passeios. As opções que a gente conhece, então, são Point da Neve, Bela Neve, e essa aqui que a gente tá na frente, que é um nome esquisito, é a Malincrodic. Essa loja que a gente tá é na rua Constitución 6, a Point da Neve é na Constitución 204 e a Bela Neve é na Dominica 25. Então esses são os endereços. Inclusive, é bom você chegar no primeiro horário da loja para poder pegar as melhores roupas, né? Poder escolher, né? Ter essa chance de escolher as cores ou, enfim, do jeito que você prefere. A gente chegou até um pouco mais cedo, ó, tá fechada ainda a loja. Caso você decida alugar sua roupa por conta, nas lojas de rua, sem ser no rental, que são os pontos onde as vans param antes de ir pro passeio, você precisa alugar sempre um dia antes do passeio. Então a gente pretende ir pro parque amanhã, então por isso a gente tá aqui hoje. Então a gente aluga hoje no primeiro horário para conseguir a melhor roupa e a gente é obrigado a devolver amanhã depois do passeio. Então não tem como devolver daqui 2 dias. Porque senão você vai ter que pagar 2 diárias, né? Se você quiser pagar só uma diária, você tem que pegar num dia e devolver no outro. Aí então, ó, no caso aqui dessa loja que eu falei que a gente tá, que é a Malincrodic, ela cobra 60 reais por jaqueta, calça, bota e óculos. Experimentar por prenda, si no, se van a alugar chaqueta y causa, de acá para allá. Bom, aqui dentro, ó, é tudo separado por tamanho, né? Ó, XL, XXL, por aí vai. Mas é meio caótico, né? Porque você tem que se vestir aqui mesmo. A galera vai se trocando e colocando a roupa por cima mesmo. Não são roupas assim tão bonitas, né? Sempre, ou bem cuidadas. Mas para pagar mais barato é o que tem. Então se você quiser uma roupa um pouco mais bem apresentada, vamos dizer assim, vai ter que pagar um pouco mais caro em outras lojas. É um pouco caótico, meio frustrante, mas é o que tem. Ó, pagamos aqui então 2 diárias, 2 kits, 42 mil pesos, isso dá 240 reais. Finalizado aqui nosso aluguel de roupa. Frustrante demais, meio estressante pela experiência como um todo, né?
mas é algo que a gente assume pelo preço. E uma coisa ruim aqui também dessa loja em específico é que não tinha luva, que a luva é paga, né? A gente pode comprar para ficar pra gente mesmo, a luva impermeável. Seria, se não me engano, R$40 a luva, porém não tinha. Então a gente ficou sem luva, vamos ter que ir atrás de outra loja. Viemos mais pra frente da rua aqui, ó, e essa aqui é o Point da Neve. Tá com cara de ser um pouco melhor. Ó, a gente entrou no Point da Neve aqui. As botas são todas padrão, ó. Então já são melhores. Tem menos roupa, né? Aparentemente, o lugar é menor, mas tem cara de ser um pouco melhor. Porém, o preço é o dobro. Então aqui é R$120 o kit, já com luva também. A gente vai alugar só a luva aqui. Outra coisa importante, lá na primeira loja que a gente passou, eles retêm o documento nosso pra gente poder fazer o aluguel, e quando a gente devolver, eles devolvem os documentos. Isso é uma prática que provavelmente não é muito dentro da lei, né? Mas uma dica que eu deixo é, traga seus documentos antigos, né? Aqueles que já não valem mais, que já tem mais de 10 anos. Traz e deixa lá, que se você perder, pelo menos, não é um documento válido, né? Porém, aqui nessa loja, na Ponte da Neve, eles disseram que não retém documento nenhum. Eles só pedem um cartão de crédito, né? Os dados do cartão, pra se caso, né, der algum problema, eles cobrarem no seu cartão de crédito. E se você devolver tudo certo, não cobra nada. Então, essa é a garantia deles. A gente saiu aqui do Point da Neve, então, e realmente a experiência é muito melhor, a pessoa te atende muito melhor, te explica com calma, e tem gente ali te ajudando a segurar a roupa, você tem o tempo melhor para poder escolher, o pessoal tava lá indeciso, tava podendo escolher tranquilo. Então é isso, né? A gente pagou metade do preço lá, mas também é menos da metade da experiência. A gente aqui alugou só as luvas, foram 2 luvas, 2 par de luvas, para 2 dias deu 20 mil pesos. Isso dá R$120 mais ou menos, R$30 por dia. Não é barato, mas lá não tinha luva, né? Aqui o kit já vem com a luva, então você não tem que alugar mais. Seguindo mais pra frente aqui da rua, tem a loja da Neve, que ela é bem famosa, aparece bastante no Instagram, todo mundo fala sobre ela, mas ela tá lotada, ó. Essa fila aqui deve ter umas 3, 4 casas só de fila, então deve ser caótico também, não sei, né? A gente conversou com uma pessoa que foi pra lá agora, ela comentou que o kit todo é R$70. Então, pelo preço, imagino que a experiência deve ser parecida com a que a gente teve agora. Principalmente também porque tá lotado ali, então deve ser uma correria pra resolver tudo logo, né? Vai gastar um pouco mais, mas eu indico esse Point da Neve. Aparentemente você vai sair mais feliz. E aí, em relação a como se vestir, né, para poder ir para neve e não passar frio, né, e também para caso você sinta um pouco de calor em algum momento ali, se ficar muito sol e tal, você poder tirar uma camada ou outra para ficar mais tranquilo, né, amenizar um pouco o calor e não ficar passando frio, ficar exposto aí à neve, né, ao vento gelado e tudo mais. A ideia é você se vestir em 3 camadas, né, uma primeira camada sendo a segunda pele, que é a que eu tô vestindo aqui agora, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, tem a calça e a camiseta bem quentinha, né, no meu caso é bem grossa, mas tem umas mais finas. Logo em seguida você coloca uma fleece e depois a blusa de cima, que é a blusa impermeável, né, que é para você poder ter contato com a neve, porque a neve, quando você entra em contato com ela, ela derrete também, né, e aí fica molhado como se tivesse caído numa poça d'água. Essa é a calça de esqui, ela é bem quente e também é impermeável. No caso de baixo, né, das pernas, você só precisa de uma segunda pele e dessa parte impermeável. Não precisa de uma terceira camada. Então tá aqui a calça, ó. Essa é a que eu aluguei. E em seguida a gente coloca a fleece, que é a segunda camada de cima, que são aquelas blusas com tipo pelinho assim, né? Essa aqui, ó, é a base para você estar em qualquer lugar com frio, tá? E aí, agora, a minha última camada, né, nossa terceira camada, que é realmente a blusa de esqui, né, a blusa para neve. Essa é a minha última camada, impermeável, posso ter contato com a neve de qualquer maneira. E aí, por último, a gente precisa dos acessórios, né? Então, no caso, a luva, uma luva simples. Porém, se você for ter contato com a neve, né, quiser fazer bolinha de neve, brincar lá, se jogar na neve, é bom você alugar ou comprar uma luva impermeável, tá? Que ela é mais grossa e permite você ter contato com a neve sem molhar sua mão. E aí o cachecol, eu comprei esse aqui que na verdade é tipo uma pescoceira, né? E aí ele fica mais ou menos assim, ó, bem coberto, cobre minha orelha, meu nariz, minha boca. E caso você canse de ficar assim, você pode só abaixar e ele vira um cachecol normal. Tudo Decathlon, 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 Decathlon. Segunda pele ali, Decathlon, Decathlon. Por último, a meia, que eu comprei também na Decathlon. A mais quente que eu achei, mas eu indico uma mais grossa ainda, porque o pé, quando sua, né, você vai começando a ficar com frio dentro das botas de neve, que é o próximo item também que é importante você ter. Você até consegue se proteger do frio de outras maneiras, né, com outras roupas, mas sem a bota de neve é difícil. Pelo menos um coturno, se você não vai ter tanto contato com a neve, mas é bom você ter uma coisa tratorada assim, ó, pra poder não escorregar, não ter medo de pisar no lugar, né, porque quando a neve derrete, vira um barro só, fica bem esquisito, é melhor você ter a bota e se sentir mais seguro. Fora todos esses itens, também é importante você ter uma touca, né, pra você poder não ficar com um gorro todo o tempo inteiro. A minha touca tá no carro, eu esqueci lá.
Então vou mostrar a touca da Melissa agora. Bom, então aqui tá a Melissa quase pronta. Bom, a minha touca eu comprei na Decathlon e eu escolhi ela porque ela é forrada, então ela esquenta muito a cabeça e eu não tô conseguindo ficar sem ela aqui. E aproveitando então que eu tô aqui, já que ele falou em relação às camadas dele, eu vou falar das minhas. Eu tô com a segunda pele, mas eu não tenho uma fleece. Então o que eu fiz? Eu coloquei um tricôzinho. Não é um tricô muito grosso, mas é um tricô muito quente. Então eu coloquei ele por cima da segunda pele e tendo essa gola ele me ajuda a proteger muito. Então caso você não tenha fleece também, você pode usar um tricô como segunda camada. E ela vai botar a última camada que ela tem usado, a puffer. Sim, é uma puffer da Shein mesmo. Acaba sendo, né, um poliesterzão aí, que pro Brasil é um pouco exagerado, porque poliéster esquenta demais, mas aqui tá funcionando super. Então eu tô usando só ela, na neve. Esteticamente, pra mim, fica um pouco melhor, né? A gente não ficou se jogando na neve e tal, então essa jaqueta foi suficiente, até porque ela imita um couro aqui, ó. Então pegar um pouco de neve caindo não vai ser problema. E é isso, tá aí finalizadas as nossas camadas. Basicamente, né, assim como eu, você encontra tudo na Decathlon. E tem Decathlon aqui em Santiago também, que fica no Shopping Costaneira. E fora tudo isso que a gente falou, né, tem também os óculos de neve que a gente alugou. Nesse caso eu não usei, eu usei mais o óculos de sol mesmo. Se você vai brincar na neve, né, de fato, esquiar, é bom você ter o óculos travado no seu rosto para não perder, não cair, não quebrar, não se machucar. E é bem importante ter um óculos de sol, né? Porque a neve reflete muito e você quase não consegue abrir o olho dependendo da intensidade do sol. Então depois da gente se vestir direitinho, é hora de partir para os passeios de neve. E quais são esses passeios, né? Primeiro, a gente pode seguir para a Estrada de Farellones, que nessa estrada tem o Parque Farellones, que é um parque com mais atividades, né, principalmente para crianças. Aí tem El Colorado, que é próximo e faz parte da mesma empresa de Farellones. La Parva, que é um outro parque de esqui. E o Vale Nevado. Todos esses 4 nessa estrada, certo? Todos esses são estações de esqui para você poder ir lá esquiar, mas também pode visitar para conhecer e tal. Tem também Portillo, que é um outro parque de esqui também, que tem um hotel, só que ele fica a mais de 1 hora de Santiago. Então você tem que pegar a estrada, tal, é uma viagem. E lá tem a estrada Los Caracoles, que a galera diz que é bem perigosa, assim, é uma das mais perigosas do mundo. A gente já fez esse passeio, vai estar no canal. Essas são as opções de passeio de neve. Geralmente, quando a gente começa a pesquisar sobre vir para Santiago, né, para poder conhecer a neve e tudo mais, muita gente indica fazer esse caminho com agência, né, pra gente subir de van. Aí vai da sua escolha, né? Eu, no meu caso, gosto de dirigir, queria ter experiência de dirigir nos Andes, né, na Cordilheira dos Andes, e escolhi alugar um carro. Então essas são 2 opções que tem para você subir as cordilheiras, ou carro alugado, ou com passeio com agência, que fica em torno de uns R$300 por pessoa, ou até um pouquinho menos, dependendo, de R$200 a R$300 por pessoa para subir de van. Caso você não queira ficar dependente de uma agência, existe também opções de transfer, só transfer. Eu encontrei uma empresa que chama Esqui Total, é uma empresa que todo dia sai transfer do mesmo ponto e volta pro mesmo ponto no mesmo horário, sai bem cedo e volta quando fecha o parque. É uma opção também, custa R$250 por pessoa e é uma opção certa, né? Não vai ter erro, eles sempre vão sair e sempre vão voltar, independente de você estar lá ou não, como se fosse um ônibus, vamos dizer assim, só que você está pagando pelo serviço. Na loja da Esqui Total, da onde a gente sai com a van, também aluga roupa, aluga equipamento. Não é muito barato, mas também tem essa opção. Para Portillo, que é um pouco mais longe, ou você vai de carro, ou você realmente contrata uma agência para poder te levar de van. E por último, então, em relação a subir de carro, geralmente, quando a gente pesquisa, a galera não indica subir de carro. Como eu subi já e gosto de dirigir, queria ter essa experiência. Se você é igual a mim, gostaria de ter a experiência, a gente vê subindo, né, os carros menores, tipo o Fiat Mobi, mas também vê subindo caminhão. Então, em relação a isso, é bem tranquilo. No meu caso, foi isso. Gostei. Gastei mais dinheiro, mas escolhi a hora que eu vinha, escolhi a hora de ir embora e tive essa experiência de dirigir num lugar maravilhoso como esse. Então, continuando, quais são as possibilidades de passeio de neve, né? Em Farellones, eu diria que é o mais completo, assim, em relação a isso. Você pode esquiar se você quiser, mas também tem algumas atividades, como esquibunda, né, que você bota um trenozinho e desce. Tem também a boia para você descer em 4 pessoas, tem uma boia para você descer sozinho. Tem o teleférico que você consegue acessar para subir lá pro restaurante. E eu diria que esse é um dos mais proveitosos, assim. Fora isso, tem La Parva e El Colorado, que eu não visitei, porém são estações de esqui também. Acho que só esqui, não deve ter outras atividades como Farellones. Mas nem sempre você precisa entrar no parque, tá? Você pode ficar por ali, você já vai ter uma experiência ótima. Se você ficar na frente do parque ou só próximo da estrada ali, você vai conseguir pontos para brincar na neve, com a vista dos Andes, que é maravilhoso.
Realmente é impressionante, você fica boquiaberto quando chega e é difícil de se acostumar, é muito legal. Fora a possibilidade de você conhecer a estrada, né, que é toda torta para subir, então também é uma experiência massa para você viver aí. Além disso, se você escolhe ir para Portilho, logo no comecinho da estrada ali que sobe para Portilho, né, tem um restaurante que chama Lo Ventisqueiro. Você pode ter contato com lhamas, né, lhamas, cavalo, patos, então tem uns bichinhos lá para você também ter um pouco de contato com essa galera. E agora, quanto custa, né, pra gente poder acessar os parques e poder ter as experiências? A gente vir pra cá, conhecer a neve é a mesma coisa que ir pra Disney, assim. A gente vai gastar por dia, no mínimo uns R$600 por pessoa, considerando o transporte, né, seja ele qual for que você escolher, e também o ingresso. O ingresso é uma média de R$300 por pessoa, de R$200 a R$300, depende do dia. Se você for esquiar, já vai ficando um pouco mais caro. Tem que incluir equipamento, tem que incluir o ingresso de esquiar e tudo mais. Eu sugiro vocês entrarem no site do valenevado.com para poder ver lá as opções que tem, porque o Parque do Vale Nevado é o principal para você esquiar, tá? Se você vier para cá, que no caso eu tô aqui no Vale Nevado agora, o importante é você esquiar. Se você não for esquiar, eu sugiro que você só passe na frente, só conheça e não necessariamente entre, porque você vai gastar uns R$300 só para andar de gôndola, né, que é isso que tá passando atrás de mim aqui o tempo todo. Então, no site do Vale Nevado você consegue ter essa noção de diferença de preço e também entra no site do Farellones, que daí lá você tem também essa noção, no site do El Colorado também. As agências fazem um passeio que chama Andes Panorâmico. Visita Farellones, Vale Nevado e o povoado de Farellones também, que é onde o pessoal mora ali. E aí você paga só o passeio, não tem que pagar ingresso. E aí você conhece, tem contato com a neve, vê as paisagens também. E aí, caso você escolha esquiar e é iniciante, eu sugiro que você contrate a aula, tá? Que daí são 2 horas de aula para iniciante, ele te explica mais ou menos como é, e aí você fica o dia todo esquiando. Tem gente que eu soube já que não contrata a aula e já vai direto pro esqui, só aluga o equipamento e se joga. Dá certo também, mas nem todo mundo tem essa disposição e vai dar certo, tá? Então, só comentando que existe essa opção também. Para a primeira vez, eu sugiro que você alugue os equipamentos, né, o principal. Eu sugiro que vocês aluguem direto no lugar, para que, caso tenha algum problema, quebrar alguma coisa, você já está aqui para poder trocar. Mas também, para pagar mais barato, você pode alugar lá em Santiago e subir com o seu equipamento já. Mas aí você não tem essa opção de poder trocar se caso der algum problema. Se quiser economizar, aluga aí embaixo. E aí a dica que eu te dou, né, se você vier para neve, é se hidrate bem, traga água com você para você tomar, traz seu lanchinho pronto já, para você não ter que gastar tanto dinheiro nos parques. Pelo menos um snack ali, um sanduíche montado, uma bolacha. E aí você compra só uma bebida, um café, só para passar o dia e poder voltar embora e jantar. Além disso, é bom você passar protetor solar, porque o sol é forte e a neve reflete o sol. Então você volta com o rosto todo vermelho. É bom você passar protetor solar facial e também labial, porque o lábio fica todo seco. O meu eu passo pouco, tá ficando tudo zoado. Fora isso, as mãos também ficam bem ressecadas, então é bom você ter um hidratante para poder passar na mão e não sofrer tanto com isso. E aí então, na minha opinião, vale bastante a pena algumas experiências de neve. A que mais vale a pena é Farellones, na minha opinião. É um parque que parece um pouco mais para criança, mas é muito mais lúdico para quem vai, mesmo adulto. Porque tem as atividades, você consegue ter contato com a neve, se jogar, subir de teleférico, ter toda a experiência ali em Farellones, e é o parque mais barato comparado com o Vale Nevado. Eu acho que vale o preço para você ter esse contato, mas não vale se você quiser conhecer todos, tá? E aí, em relação a esses detalhes, né, em relação se valeu a pena, qual que é a minha opinião, se eu gostei, ou o que tem em cada parque, fica de olho no canal, que vai começar a sair vários vídeos agora. Vai ter vídeo de Farellones, de Vale Nevado, vai ter vídeo dirigindo pela Los Caracoles, subindo para Portillo. Além disso, vai ter bastante conteúdo por Santiago, né? Rolê de rua, conhecer os pontos históricos e tudo mais. Então, acompanha aí pelo canal para você ter noção de tudo que rolou. E aí, por último, a minha opinião sobre as agências, sobre alugar carro e tudo mais. A gente alugou carro por uma semana, a gente vai ficar 14 dias aqui. Uma semana eu aluguei carro, para eu poder ter a experiência de dirigir nas estradas aqui da Cordilheira dos Andes. E acabou ficando mais caro, porque o aluguel do carro foi um carro grande, eu poderia ter alugado um carro um pouco menor. Ficou em média de R$2.000, fora gasolina e tudo mais. Muitas vezes é obrigatório o porte de correntes de neve, é uma coisa de segurança. Então o aluguel disso é em média de R$150 por dia, então já fica mais caro. Para ter a primeira experiência, conhecer a neve, eu acho que foi ótimo, foi uma boa escolha para mim. Porém, um dos motivos de eu não ter escolhido as agências foi para não ficar na mão de uma empresa. Se vai ter que cancelar o passeio, se tiver que remarcar,
Tudo isso depende de um bom atendimento de uma agência. E isso eu não queria ficar à mercê, né, de poder estragar a minha experiência, a minha viagem. Então é muito dinheiro investido pra você acabar tendo dor de cabeça pra reembolso, essas coisas. Passeios assim, que seja pra conhecer a cidade, eu acho que não vale com a agência. Mas o restante pra subir pra neve e tudo mais, dependendo do seu estilo, eu acho que é um bom investimento. Garanta que você está contratando uma empresa boa que não vai te deixar na mão. Bom, então é isso, galera. Estamos finalizando esse vídeo. Esse foi um vídeo só de dicas, né? Pra deixar tudo compilado aqui, ter o seu guia completo de tudo que você pode fazer. Conto com a audiência de vocês para os próximos vídeos. Tá só começando essa série. Tem muita coisa legal para acontecer. Santiago é incrível. As Cordilheiras também é incrível. Esse passeio de conhecer a neve. Tudo vale muito a pena. Então, fica ligado que vai ter muita coisa ainda por vir. Demorou? Chegamos ao fim, então. Tamo junto. Vamos pra cima. E até o próximo vídeo. Valeu!